Olá pessoal, tudo bem? Professor Lucas Lima aqui com vocês, postando esse primeiro vídeo aqui para a gente estar revisando o conteúdo que a gente viu em sala de aula, falando sobre unidades de medida, beleza? Antes, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, tá? Curtissem o vídeo, compartilhassem, tá bom? E aqui a gente tem a logo do Centro de Ensino Médio 2, então vocês podem perceber que esse vídeo está sendo destinado um pouco mais para esses alunos, né? Mas não deixe de ser interessante para outros alunos também. Para os meus outros alunos de outra escola também eu vou estar utilizando esse vídeo aqui futuramente. Beleza? Então vamos lá falar sobre unidades de medida, né? Que a gente já falou um pouco na sala de aula, mas vamos estar vendo aqui novamente um pouco. Vamos lá. Na nossa disciplina de física, tudo o que a gente pode medir, a gente chama de grandeza, beleza? E assim, o que significa medir, basicamente? O que é medir alguma coisa? Né? A gente define que medir, né, é comparar uma grandeza com outra que é tomada como padrão, certo? E a nossa disciplina de física, né, ela vai se basear em medições, né, para estudar vários fenômenos. Um exemplo aqui para vocês. Quando eu pergunto a temperatura ambiente, a gente vai ter que utilizar alguma instrumentação, né, por exemplo, um termômetro ou um aplicativo de celular, o que seja, que vai fazer essa medição para a gente. Né? Se a gente pergunta o tempo que você gasta para ir da sua casa até a escola, você vai ter que utilizar um cronômetro, um relógio, alguma coisa para marcar esse tipo de tempo. Você está marcando aqui, ó, a grandeza tempo. No outro exemplo aqui você marcou temperatura. E se a gente pergunta qual que é a sua massa, você vai ter que subir numa balança para informar para a gente o valor dessa massa. Beleza? Vamos lá. Para descrever o valor de uma grandeza física, inicialmente a gente vai definir uma unidade como padrão, porque a gente tem várias unidades de medida. Né? Por exemplo, o comprimento de alguma coisa pode ser dado em metro, ou em centímetro, ou em milímetro. A gente precisa ter um padrão. Para isso, a gente vai utilizar, né, o Sistema Internacional. Beleza? Daqui para frente, eu vou utilizar sempre essa sigla aqui, ó, SI. Então, sempre que aparecer SI para a gente entende que a gente vai estar falando do Sistema Internacional. Né? E no nosso Sistema Internacional a gente tem algumas unidades de base, né, que são os padrões que medem as 7 grandezas fundamentais, né, que são essas aqui, ó, as nossas grandezas fundamentais. As 7 grandezas seria comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Para cada uma delas a gente tem uma unidade de medida e para cada unidade de medida a gente tem uma maneira de representar isso daí. É importante dizer para vocês que aqui para o nosso estudo no primeiro ano, a gente vai focar nessas 3 grandezas aqui, ó, comprimento, massa e tempo. Então, decorem que o padrão de comprimento é metro, de massa é quilograma e de tempo é segundo, beleza? Dei o print na tela que eu vou estar passando. 3 segundos. 1, 2, 3, beleza. Continuando aqui, sempre que a gente for falar de alguma unidade de medida, né, quando esses valores forem grandes e quando eles forem pequenos, pode ser que apareça alguns prefixos aqui para a gente, beleza? Que seriam alguns termos que vão aparecer antes do termo principal. Esses prefixos são esses aqui, ó. A gente tem o tera, o giga, mega, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano e pico, beleza? Para cada um deles a gente tem um fator de multiplicação em uma potência de 10. Por exemplo, a gente sabe que km, né, seria a mesma coisa, ó, K representa quilo, não é isso? Então é quilo mais Mzinho, que é metro, não é isso? A gente coloca um acento aqui, a gente sabe que isso aqui é quilômetro. E a gente sabe que isso aqui representa o quê? 1000, né? 1000 metros, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó, 1000 metros, ou 10 a terceira metros. Tá? Esses prefixos aqui, com a potência de 10, é extremamente importante que a gente lembre. Então, mais uma vez, vocês podem pausar o vídeo, tá? E dar uma olhada, anotar essas unidades se vocês quiserem, embora a gente já tenha trabalhado em sala de aula, beleza? Eu vou estar passando aqui um pouquinho para frente. Eu falei para vocês sobre esses números que a gente tem bastante zero, e aí aparece uma coisa para a gente chamada de notação científica, que a gente precisa falar um pouco também, tá? Para a gente começar a falar de notação científica, eu vou perguntar para vocês, vocês vão ter que me dizer que número é esse daqui. Se a gente for olhar, a gente começa aqui contando de 3 em 3 zeros. Então a gente tem 3 zeros aqui, 3 zeros,
De 3 em 3 casas decimais, na verdade. Então a gente tem 300 milhões de metros por segundo, né? Para quem não sabe, esse valor é a velocidade da luz no vácuo. Perceba que, como a gente não tem a separação dos pontinhos aqui, foi um pouquinho difícil para a gente determinar esse número, né? Para a gente ficar trabalhando isso aqui e ter que contar zero. Então é para isso que a gente utiliza a notação científica, para trabalhar com esses números difíceis, beleza? Aqui eu vou estar mostrando para vocês qual que é o padrão da notação científica. Um número em notação científica ele vai aparecer da seguinte forma. Vai ser um valor A aqui, multiplicado por uma potência de 10 elevado a um expoente B. Tá? Esse valor de A, é importante que a gente entenda que ele tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. Então, basicamente, ele tem que estar entre 1 e 9,999999. Ele só não pode ser 10. Beleza? E nem menor que 1. Beleza? O B vai indicar para a gente, é o expoente da potência, e vai indicar para a gente a ordem de grandeza. Por exemplo, quando eu tenho um número, que seria aqui, por exemplo, 10 elevado a 7. A gente diz que a ordem de grandeza dele é 7. Beleza? Para a gente ilustrar isso daqui, eu vou colocar para vocês um exemplo. Tá? Aqui eu tenho 3 números, né? Escrito em função de potência de 10. Né? E a gente precisa determinar se está em notação científica. Para isso, a gente tem que olhar esse nosso padrão. Então, a gente vê que esse nosso primeiro número aqui, ó, eu tenho 3,7 vezes 10 elevado a alguma coisa. Meu padrão foi obedecido. 3,7 está nesse padrão. Então, esse daqui, a gente diz que está em notação científica. Beleza? O próximo, a gente tem aqui, ó, 22 vezes 10 à quarta. Se a gente for observar, 22 é maior do que 10. Então, está fora do meu padrão. Então, esse não está em notação científica. O próximo, a gente tem o 1, que está no meu padrão, que está dentro do meu intervalo, então está em notação científica. 0,4 vezes 10 elevado a alguma coisa. Não está em notação científica, porque 0,4 é menor do que 1. E por fim, a gente tem aqui o menos 7, que pode dar um nó na cabeça de vocês, porque menos 7, né? Menos 7 é menor que 1. Então, isso aqui deveria não estar em notação científica, mas está. Porque a gente vai levar em consideração o módulo do número, beleza? O módulo do número. Então, o módulo de menos 7 é maior do que o módulo de 1. Por quê? Porque o módulo de menos 7 é quem? É o próprio 7. Sempre que aparecer para vocês que for pedido o módulo de um número, é simplesmente aquele número sem o sinal. Então, o módulo de 5 é 5. Módulo de menos 5 é 5 também. A gente representa módulo com essas barras verticais aqui ao lado, beleza? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, para a gente estar escrevendo alguns números em notação científica. Eu vou resolver aqui para vocês esse primeiro. O que vai acontecer? Esse número não tem potência de 10. A gente precisa fazer com que essa potência de 10 apareça. Vocês vão concordar comigo que se eu multiplicar esse número por 1, ele continua sendo 529. E tem como eu escrever 1 em função de uma potência de 10, como sendo 10 elevado a 0. Vocês vão lembrar que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente tem 529 vezes 10 elevado a 0. Agora, o que a gente precisa fazer? Esse intervalo aqui, né, esse número, na verdade, precisa estar naquele meu intervalo. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. O que a gente vai ter que fazer, então? Se esse número não tem vírgula, a gente entende que a vírgula está aqui, ó, depois do nosso último número. Então, basicamente, quando o número é maior do que 10, a vírgula anda para a esquerda. Nesse caso, ela precisa andar 2 casas, que aí eu vou ficar com 5,29. Aí o que eu faço com essas 2 casas que eu andei para a esquerda? Eu somo isso no expoente. Eu já tinha 0, 0 mais 2 é 2. Então, o meu número é 5,29 vezes 10 a 2. Usando o mesmo raciocínio para essa questão aqui, vai ficar 7,843 vezes 10 elevado à terceira, beleza? Esse outro aqui a gente utiliza o mesmo raciocínio, multiplica por 1, né? Ou por 10 elevado a 0, como vocês quiserem. Então a gente coloca aqui, 0,278 vezes 10 elevado a 0. Nesse caso, esse número é menor que 1, então a vírgula anda para a direita. No caso aqui, uma casa só. Então vai ficar aqui para a gente 2,78 vezes 10 elevado a quanto agora? Como a vírgula andou para a direita, a gente vai subtrair no expoente. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Então, a gente tem 2,78 vezes 10 a menos 1. Aqui a gente já tem a potência de 10. É só
voltar duas casas aqui com a vírgula e somar no expoente. 7,49 vezes 10 a 9. Aqui a mesma coisa, só andar para a esquerda e somar no expoente. Aqui no caso, uma casa. Então fica 5, 9, 4, 7 vezes 10 elevado a menos 9 mais 1 dá menos 8. Aqui nesse outro caso, a gente anda para a direita, já que o número é menor que 1. Fica 7,159 vezes 10 elevado a... Eu tenho menos 12, andei para a direita 1, subtraio 1 também. Então, menos 12 menos 1 dá menos 13. Aqui a gente sabe que vai ter que colocar o 10 elevado a 0. Então, agora, ou 10 elevado a 0, né, na verdade, agora é só andar com a vírgula aqui, ó. Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, vai ficar 1,04 vezes 10 elevado a 9. Aqui a gente multiplica por 10 elevado a 0 também, e a vírgula anda para a esquerda. Aqui é menos 9, tá? Porque andou para a direita. Menos 9. Aqui eu andei 5 casas para a esquerda, então eu somo 5 lá no meu expoente. 4,5 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Então vocês podem ir pausando o vídeo para ver da maneira que vocês acharem melhor. Beleza? E na próxima aula, o próximo vídeo, na verdade, que vai estar aqui, eu vou estar falando com vocês sobre os padrões das unidades comprimento, massa e tempo. Beleza? Espero ter ajudado vocês e é isso.